Essas diferenças doutrinárias que eu apontei entre batistas gerais e batistas particulares, como nós vimos, elas não estão somente no campo do calvinismo. A designação das duas igrejas pode levar o estudante ao erro, a imaginar que a única coisa que diferenciava particulares e gerais eram as questões soteriológicas. Veja bem, não era assim. Os gerais, eles abandonavam doutrinas que eram basilares para a fé cristã. Ora, o próprio John Smith, um dos fundadores dos batistas gerais, ele chega a começar a abandonar doutrinas como o pecado original e ainda outras doutrinas importantes para os batistas. Um dos mentores ali espirituais já não estava mais vivo, mas um daqueles que eram referências entre os menonitas, ele defendia uma doutrina chamada carne celestial de Jesus, e essa doutrina negava que Jesus tivesse um corpo humano, ou seja, negava a real humanidade de Jesus. Então os batistas gerais, eles tomaram muitas doutrinas dos anabatistas, negaram muitas doutrinas ortodoxas basilares da fé cristã, por outro lado, e ainda assim fugiam dessas questões soteriológicas, como os particulares defendiam, seguindo também assim o que todas as igrejas batistas reformadas defendiam naquele momento, né? Era uma fé muito sólida dos particulares, enquanto que a fé dos gerais era uma fé que estava ainda cheio de escorregadios, né? Eles haviam abandonado muita coisa sólida e estavam apenas em terreno minado, estavam ali em terreno que não era seguro de forma alguma para estar de pé. Então, esse grupo, eles abandonaram a ortodoxia, eles deixaram as doutrinas ortodoxas e passaram a apelar a doutrinas que eram negadas pela maioria dos grupos reformados. Agora, sobre o abandono da doutrina da divindade de Cristo, o Dan Taylor, que foi o cara que restaurou os batistas gerais depois da sua extinção, né, que deu um novo recomeço para o grupo, tirou o grupo das cinzas, né, da sua sepultura, e começou a reconstruir os gerais. O Blomfield, W.E. Blomfield, vai citar uma frase aqui do Dan Taylor que é bem interessante e mostra muito da realidade do que nós estamos aqui comentando. O livro é The Baptist of Yorkshire, de W.E. Blomfield. Olha o que ele vai dizer, citando aqui o Dan Taylor. Dan Taylor diz o seguinte: eles, os batistas gerais, degradaram Jesus Cristo, e Jesus Cristo, por sua vez, os degradou totalmente. Ora, o Dan Taylor está dizendo o seguinte: os batistas gerais, ao negar, né, nesse primeiro momento, no grupo original, ao começar a negar a Trindade, quando começaram a negar a deidade de Jesus, eles recusavam acreditar que Jesus fosse de fato Deus. E ainda alguns recusando a humanidade de Jesus. Dan Taylor diz: eles degradaram Jesus Cristo e agora Jesus Cristo os degradou. A última referência é a extinção do grupo. O grupo estava completamente arruinado. Os batistas gerais, enquanto grupo, não podiam mais ser chamados, por exemplo, de denominação, se esse termo fosse empregado naquele momento, porque não havia mais sequer um esqueleto que se formasse ali, não havia mais um conjunto, né, uma organização que pudesse ser chamada igreja e denominação. Estava tudo arruinado. Como diz o Dan Taylor, Jesus Cristo degradou os batistas gerais, ele arruinou com os batistas gerais, porque os batistas gerais abandonaram ali ao Senhor Jesus Cristo. Então, é bem interessante observar isso, né? Eles deixaram de fato de existir, e isso fica claro na história. Muitos gerais, como eu disse, logo o grupo que voltou com o Thomas Harris para a Inglaterra, esse grupo que originou algumas igrejas, logo após a morte de Thomas Harris, o grupo expede cartas
pedindo retorno aos anabatistas, ou seja, o grupo quer se filiar aos anabatistas e os anabatistas rejeitam esse grupo de batistas gerais. Então note que o desejo deles é voltar para o anabatismo, mas eles são rejeitados ali pelos próprios anabatistas. Outros desse grupo terminaram mesmo vindo aqui para as igrejas batistas particulares e passaram então a ingressar e a defender a doutrina, deixaram lá o erro teológico, abandonaram a ideia de que a Trindade é um conto de fadas, é uma fantasia, começaram a rever as questões da deidade de Jesus e reconhecer Jesus como Deus. Então esse pessoal que estava começando a voltar à sensatez retorna aos batistas particulares. Outros migram aí para outras partes, para a Holanda, para a América, mas sem ter formação de igreja. O fato é que os gerais desaparecem da história e a causa do declínio são essas que eu acabo de mencionar a vocês.